Vamos supor que o Lula tenha saúde para chegar em 2026. Eu acho que ele já tá passando um pouco do ponto, mas enfim, vamos colocar que ele chegue ali em 2026 como candidato. Você acha que o Bolsonaro, caso elegível, teria condições de acontecer a mesma coisa que o Trump, o Bolsonaro voltar ao poder, conseguir derrubar o Lula? Ou porque tem gente que fala que o Lula ninguém consegue ganhar dele. Vamos olhar os Estados Unidos. Ponto 1. Os Estados Unidos são uma federação. O Brasil não é. Só no nome. Uma federação é muitos Estados Unidos. Estados Unidos é o nome de Jesus. E é Mas por cada nota, estado tem o seu sistema judiciário, que não acaba em Washington, não acaba Exato. na Suprema Corte. Acaba na Suprema Corte dos Estados. Cada estado tem seu código de trânsito, seu código civil, seu código penal, seu código comercial, seu código tributário. Até pena de morte, cada estado tem a sua... Exatamente. Agora, no Brasil, você tem o Código Civil Nacional, o Código Tributário Nacional, o Código de Trânsito Nacional, o Código Penal Nacional. A única autonomia que os estados tinham aqui era de colocar o estado fazer o ICMS e o estado fazer o ISS. Até isso a reforma tributária tirou. Não existe federação nenhuma mais no Brasil. Não tem, zero. Isso aqui é uma mentira, a República Federativa Brasileira. Esse foi um golpe no Estado brasileiro. Uma instituição, a instituição da federação, ela foi golpeada. Mas quando você dá o golpe e ganha, é institucional. Quando você dá o golpe e perde, é golpista. Só é golpista quando você perde. Quando você ganha, é revolução ou é institucional. E no caso do Brasil, nós não somos uma federação. Ponto 1. Ponto 2. Lá não tem um STF como tem no Brasil. Você viu algum juiz da Suprema Corte se pronunciar? Não. Você viu tem um TSE? Não tem. Então, se o nosso Senado não fizer nada com os desmandos desse simulacro de Supremo, eu não posso dizer que pode acontecer nos Estados Unidos. Pode acontecer no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos existe uma democracia. Nos Estados Unidos, o povo, cada estado escolhe se tem urna eletrônica ou se tem papel, se pode voto por correio ou não. E também tem peso, Porque né? é uma federação. Por peso, né? Aqui não, aqui é tudo nacional. E aqui mesmo o povo tendo escolhido a urna eletrônica com voto impresso, o STF foi lá em 2019 e falou, não quero. Não quer. Então, você não tem um Congresso para fazer frente ao STF, o STF manda no TSE e o TSE pode fazer o que quiser numa eleição com Lula e Bolsonaro. Então não dá para falar que vai acontecer aqui o que aconteceu lá. Porque lá não tem o que tem aqui, que é a ingerência do STF e do TSE. Ou seja, poderia ter uma eleição fraudada, você Como acha? foi fraudado em 2022. E não estou falando de urna, estou falando de medidas legais. Agora, se o Bolsonaro, vamos supor, o Bolsonaro veio com o Lula, o Bolsonaro ganhou. Por quê? Qual seria Eu não posso dizer que o Bolsonaro perdeu. Porque sem a ingerência ilegal no processo pelo TSE, pode ser que o Bolsonaro tivesse ganho. A margem foi muito pequena. Essa ingerência do TSE, do Alexandre de Moraes, pode ter definido o presidente. E eu não estou falando de urna, estou deixando claro para não ter processo. Eu estou falando do que é claro ali, pão, queijo, queijo. Eu não sei se o Bolsonaro teria ganho se o processo eleitoral no Brasil fosse honesto. Mas e se fosse lá para 2026? Você acha que o Lula poderia... Vamos falar de claro. uma... O Senado não faz nada mas vamos com imaginar o que STF. não. Que tudo seja correto, coerente, justo. Você acha que pela questão de popularidade, de gosto do povo, você acha que o Lula tem condições de ganhar? Nenhuma. Olha a tragédia que esse país se encontra. Depois de 10 anos sem superávit primário, 10 anos, o Bolsonaro entrega para o Lula o primeiro ano com superávit, mesmo tendo ele passado por pandemia. Guerra, né? O que atrapalhou muito ele foi a pandemia. No primeiro ano, não sei, não queremos ter teto de gasto, vamos gastar. E veio o Haddad, não, nós vamos ficar no 0 a 0. Aí depois, vamos passar o 0 a 0 para 2024. Nós estamos em 2024. Hoje saiu o cálculo do déficit para até 30 de setembro.
nós já estamos em 105,2 bilhões de déficit. Hoje isso é alguma coisa da Previdência também, né? Exato. Rombo fiscal. 105,2 bilhões. E tem projeção do FMI dizendo que o Brasil só consegue zerar o déficit em 2030. Meu Deus. Por isso que o dólar tá batendo quase R$6. Porque os investidores estrangeiros não confiam mais no Brasil. Ninguém. A nossa economia tá um caos. A gente não consegue cumprir nada que é falado. A política fiscal tá uma bagunça. A economia tá... E a gente só fala em taxar, aumento Exato. de O imposto. governo fica esse vai e volta, ninguém quer cortar gasto. Porque o senador também não quer cortar emenda, o deputado não quer cortar emenda, e o Lula Não tá também claro, não quer né? cortar. Não tem Ninguém. clareza nenhuma, né? Todo nessa mundo questão assim, dá-me lá a plata. Brasília é isso, dinheiro na mão, calcinha no chão, dá-me lá a plata. Faz o teu que eu faço o meu, todo mundo ganha. Mas o Bolsonaro eleito, você acha que ele poderia tirar o Alexandre de Moraes ali do poder? Não, um presidente não pode tirar um ministro supremo. Quem pode tirar o ministro supremo é o Senado. Mas ele não poderia influenciar o Senado, tomar alguma atitude? O Bolsonaro não viria forte porque ele sofreu muito aí nesses últimos anos, né? O Sim, Bolsonaro. mas isso é papel do Senado. O presidente ele não deve influenciar. E não teria força também para influenciar os senadores ali a tomar um Não partido. teria como. Não teria, a não ser que ele fizesse como o Lula e falasse, olha, a emenda só sai C, e somente Se C. vocês me ajudarem, uma mão lava a outra, né? Exato. E o PT, E Pavinato? como isso não é corrupção no Brasil, é engraçado, né? O A lei tá presidente, bagunçada, o então. presidente oferecer dinheiro. Tudo bem que eles já têm o direito à emenda, mas fala, olha, eu vou liberar mais para você e libero antes para você se você fizer isso. Como isso não é corrupção, é possível que ele faça. Porque no Brasil, vai saber. Isso A mostra não ser muito. que o STF venha e diga que isso passa a ser crime. Tem uma série que acho que chama Um Contra Todos, tá no Netflix. Ou Todos Contra Um, não lembro agora. Até comentem aqui embaixo se vocês lembram, que mostra muito isso. Aquele jogo político. Opa, eu preciso aprovar isso. Opa, mas peraí, vou aprovar se você fizer isso aqui por mim. Então é uma troca. Agora falando sobre o Partido dos Trabalhadores, o PT, Pavinato, nessa última eleição por prefeituras, a gente viu que o PT perdeu muita força no Brasil, né? E que vem agora uma força muito grande que é o PSD. O que você acha que o PT realmente um dia pode acabar? O Lula vier a falecer, o PT vai acabar? E você acha que o PSD hoje ele é mais esquerdo ou mais direito ou mais centro? Porque tá muito forte o PSD do Kassab, né? Foram várias perguntas e uma só. O PSD é o puro suco da fisiologia. Socialista democrático, né? Mas o nome, não importa, ninguém nem sabe. Mistura tudo. Exato. O PSD é o antigo PMDB. Não importa quem está no poder, a gente está junto. E se no governo federal tem um no poder, num governo estadual tem um rival no poder, a gente vai estar nos dois governos. Vai pra lá, vai pra cá. O Kassab, ele conseguiu fundar o antigo PMDB. O antigo PMDB. E a questão do Dória? Eu li alguma coisa no seu Instagram, se me corrige se eu estiver falando besteira, do Dória ter pedido desculpa pro Lula. Pediu. Isso é verdade? É. Mandou uma Meu carta, Deus. uma epístola. Falando desculpa. Mas depois que o Alckmin virou vice-presidente do Lula, já não duvido de muita coisa também, Mas né? dá-me lá a plata. Não atrapalha os meus negócios, talvez, O que né? a Lid faz? Fala pra mim. Quem? Desculpa. A Lid, a empresa do Dória. Putz. Cara, é marketing? Nenhuma Não sei. ideia. Publicidade? Não faço ideia também. O que a Lid faz? Eu não sei. A Lid, ela dá jantares, chama autoridades para palestrar, reúne empresários que pagam esses jantares e os custos dessas autoridades, Tá. desses eventos. Se eu continuar? Ou seja, não me atrapalhe, vamos ficar mais próximo. Exato. Porque o Lula é poderia atrapalhar muito a claro. empresa dele, É né? claro, porque a Lid vale mais com a amizade do Lula ou sem a amizade Com do amizade, Lula. claro. O Lula que tá no poder, né? Lula? Exato. E o Lula é muito influente. A gente pode falar ou não, mas o Lula é uma figura muito influente. Ele é um político mesmo ali, né? Para uma, Tem uma pra uma boa- empresa que vive de tráfico de influência. Ai, desculpa, é muito pesado falar isso, que vive de lobby. Ele precisa do apoio do Lula nesse Exato, momento, é né? momento. É hora de baixar a calcinha para o Lula. É, que acontece. O Alckmin foi na mesma linha, né? Ele Que acho que é o sonho do velho da Alckmin. lancha agora. O sonho do Alckmin é assumir a presidência, né? De alguma forma, né? Não sei nem se o Alckmin sonha. Eu não tô nem
nem vendo o Alckmin. Por onde O ele Alckmin anda? foi uma das Olha, uma maiores decepções. Eu figura já cheguei a tão votar nele pro triste. governo de São Paulo. Foi uma das maiores Figura- decepções que eu já Uma figura tive. tão triste. Tão triste. Eu acho essas figuras tão tristes. Ele perdeu completamente qualquer tipo de posicionamento ali com quem é direita no Brasil.